boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um PP Talks. Eu sou Denise Brianza, sou coach de carreira, sou psicanalista e faço parte aqui desse programa super legal, esse projeto que nós desenvolvemos com muito carinho para você, sempre trazendo um convidado novo toda terça-feira às 19h30. Sejam super bem-vindos. E hoje nós temos um convidado que vai contar a experiência dele na China. Sim, na China. Né? Você já pensou em trabalhar lá? Como é essa experiência? Como é a sua integração com a cultura, os desafios, os perrengues? Não é, Nath? Vem comigo, Nath. Vamos lá. Ei, pessoal, olha, eu vim noite hoje. Veio. Tá muito linda, adorei. Super combina. Muito legal Tô mesmo. pronta para ir para a China. Será que o nosso convidado tem uma vaguinha lá para mim? Né? Você iria? Depois que ele me instruir... também? A nossa audiência iria? Não sei, hein? Eu não sei, eu acho que não, mas eu quero ouvir mais ele nos contar como é a vida lá, gente. Exato. Deve ser muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Sim, bom, para quem não me conhece, boa noite. Eu sou a Nathalie Hellman, mais conhecida por Nath, é assim que eu gosto de ser chamada. Sou psicóloga, sou impulsionadora de talentos e facilitadora de sonhos, ou facilitadora de talentos e impulsionadora de sonhos, tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto, porque o que eu mais gosto de fazer é apoiar as pessoas para que elas resgatem os seus sonhos, ou descubram os seus sonhos, que às vezes estão tão encobertos pelo nosso dia a dia, e possam usar os seus talentos para poder realizar os seus sonhos. E eu acho que essa pessoa hoje, esse convidado especial, eu fui uma impulsionadora, eu acho. Olha só! Não sei, estou achando. Legal. Vamos ver, né? Vamos escutá-lo. Será que ele foi realizar um sonho na China? Será? Eu acho que ele foi realizar um sonho, não sei. Vamos ouvi-lo? Que tal? Vamos lá. Então, venha para cá, querido. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, Nath, Denise. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Imagina. E estou me sentindo em casa com essa roupa, viu, Nath, chinesa. Tá, né? Falei que eu já estou a caráter, estou esperando só uma vaguinha para poder ir para aí. Quer dizer, não sei, né, Má? Depois do que você vai contar, vamos ver se eu vou querer mesmo. A gente vai avaliar, né? Vamos ver no final. Exatamente, vamos ver, vai depender da proposta. Vou tentar te inspirar a vir para a China. Então, tá bom, querido. Seja muito bem-vindo. Pessoal, para quem está chegando agora, o VP de hoje é o Marcelo Scucuglia. Marcelo foi trainee na empresa onde eu trabalhei. Marcelo começou uma carreira linda lá, e, enfim, acho que eu nem vou falar mais, vamos ouvi-lo contar. Mas antes, para inspirar, vem a nossa história de hoje, que é o pote vazio. Um império da China, lugar muito bonito, especial, cheio de plantas, flores, frutos. Ai, imagina aquele lugar cheio de aromas diferentes. Assim era esse reino. O imperador que morava por lá estava ficando velho e precisava se aposentar. Então ele pensou e falou: puxa, como é que eu vou fazer para escolher o meu sucessor? E foi então que ele teve uma excelente ideia. Ele reuniu todas as crianças do reino, distribuiu sementes e falou: voltem daqui um ano com o melhor trabalho que vocês puderem fazer. E todas as crianças voltaram para suas casas. Nesse lugar, tinha um garoto muito especial. Seu nome era Ping. Diziam que Ping tinha uma mão de ouro. Qualquer semente que ele tocasse se transformava em uma árvore maravilhosa, em flores perfumadas. Ele era muito cuidadoso, ele era muito dedicado. Um grande transformador de sementes. Então, Ping resolveu plantar, pegou um vaso, plantou
as suas sementes, regou, e adivinha o que aconteceu? Nada. Ele começou a ficar intrigado. Assim foram se passando meses, né? Ele mudou para um vaso maior, ele comprou um adubo diferente. E o dia de encontrar o imperador estava se aproximando. Ping começou a ficar muito triste. Foi então que ele perguntou para o seu pai: pai, o que eu devo fazer? Eu fiz o melhor que eu podia, eu comprei um adubo especial, eu troquei de vaso, eu plantei, eu tirei, eu replantei, eu conversei com as sementes e nada. Então, o pai disse para ele: meu filho, você deverá se apresentar diante do imperador com a sua verdade. Esse é seu melhor trabalho, esse é fruto do seu trabalho. E esse é o resultado dele. Com este resultado é que você deverá se apresentar diante do imperador. E assim foi. Chegando lá, Ping se deparou com todas as crianças super bem vestidas, muito bonitas e com plantas maravilhosas, orquídeas, árvores frondosas, muitas flores. E ele com seu vaso vazio. E foi para a fila. E aí os amigos falavam: ué, Ping, você não é o menino que tem as mãos mágicas, que toca nas sementes e faz elas florescerem lindamente? Ele falou: pois é, eu não sei o que aconteceu. Eu fiz o meu melhor, mas nada aconteceu com essa semente. Então, o imperador começou a observar as crianças que estavam na fila, quando finalmente chegou a vez de Ping. E aí o imperador abriu um sorriso e falou: já escolhi o meu sucessor. E aí Ping ficou admirado. Como assim, né? Eu não trouxe nada e as outras crianças trouxeram tantas flores. Então o imperador disse: eu não sei como vocês conseguiram trazer essas plantas tão maravilhosas, porque as sementes que eu dei para vocês estavam todas queimadas. E eu já escolhi meu sucessor, pois ele apareceu e me trouxe a verdade. Essa é a verdade. Esse foi o fruto do trabalho dele, a verdade. Então, Ping foi escolhido o sucessor do imperador. E Má, vem para cá e conta para a gente por que essa história? Por que essa história inspira? O que ela tem a ver com a tua história? Quais foram as tuas sementes verdadeiras? Bom, acho que, como você falou, a primeira semente foi logo no início da carreira, como trainee, né? Acho que quando você vai para um processo de trainee, que é um processo de tamanha importância, que você está ali buscando o início de uma carreira, existe todo um processo que você tem que participar, não é simples, muitas entrevistas, processo de seleção, dinâmica de grupo, por aí vai. Eu acho que você ser muito original, você ser verdadeiro naquele momento, eu acho que é muito importante, porque as pessoas estão buscando as pessoas que elas estão vendo ali, não algo que não é aquilo. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro momento na minha carreira onde a verdade, onde você ser você mesmo é muito importante, e foi o primeiro passo que eu dei na minha carreira, que foi entrar no programa de trainee, que me trouxe até onde eu estou hoje. E ao longo da nossa vida também, né, da nossa carreira, a gente vai cruzando uma série de obstáculos, né, conforme você vai crescendo na sua posição, na organização, os desafios vão aparecendo, tá? E assim, você tratar as coisas com verdade, com transparência, eu acho que te traz uma credibilidade muito grande, por pior que seja o momento que você está vivendo, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre pus em prática na minha carreira, e com certeza isso me trouxe até aqui onde eu estou e com certeza vai me levar mais longe. Tá? Eu acho que é uma coisa que vale para todo mundo, independente da carreira que você esteja, mas assim, independente do momento também, porque a pressão vai vir. Né? Conforme você vai crescendo, a pressão é maior e a transparência é uma coisa extremamente importante. Nossa, que demais, Marcelo, isso que você falou de ser genuíno, né, ser verdadeiro, é algo tão básico, né, mas são seus valores, Sim. Isso influencia muito mesmo na carreira.
Eu acho que pode trazer vulnerabilidade em certos momentos, mas essa vulnerabilidade é essencial, né, para as nossas relações, para as relações no trabalho, muito bacana mesmo, bem legal. E eu vejo nos processos seletivos, né, dos trainees, né, que a gente faz, o quanto, assim, eles tentam ser outra coisa, né, esperando se adequar àquilo que o selecionador quer, e, na verdade, o que a gente quer é que ele seja ele mesmo, é só isso. Exatamente. Né, que seja ele mesmo. Eu costumo falar, né, e o Marcelo foi disputadíssimo, assim, os gerentes queriam, porque acho que é isso, viram essa ética, essa verdade, né? Não tem nada pior, gente, do que você ser quem você não é e parar num lugar que não tenha absolutamente nada a ver com você, porque você lá fez um papel que não era você mesmo, você parou num lugar errado, por isso, quer dizer, diante desse papel te escolheram, você foi parar num lugar que não tem absolutamente nada a ver com você, e aí você tem que dar conta do dia a dia nesse lugar. Como é que você vai sustentar esse papel? Esse papel não se sustenta por muito tempo, gente. Então, o processo seletivo é uma via de mão dupla. Assim como a empresa te escolhe, você escolhe a empresa. Então, ser transparente, ser quem você é o melhor que você pode fazer por você mesmo e pela empresa, né? Na hora do processo seletivo. Não, isso aí. Acho que é um caminho... A gente vê que em algum momento isso vai dar errado, se você não tiver essa consistência. Então... E, Má, conta pra gente. Então, o Marcelo escolheu, gente, engenharia de produção, e vocês vão ver onde foi que a engenharia de produção levou o Marcelo, né? Por outros mares aí ele foi navegar. Por que engenharia de produção? Conta um pouco dessa tua escolha, né? Como foi essa tua escolha? Você teve influência? Tinha alguém na família? Enfim. Bom, a maior influência que eu tinha no meu dia a dia era o meu pai. Né? Meu pai era economista, formado em Direito também, então a primeira coisa que vinha na minha cabeça era fazer economia. Né? Eu vi meu pai na área financeira. Eu era um aluno excelente em matemática, física, adorava a área de exatas, tinha um interesse assim, fazer engenharia por causa dessa facilidade com números, e eu não tinha muita influência naquele momento, né? Até o meu irmão entrar na faculdade, ele entrou 3 anos antes de mim na faculdade, ele foi fazer engenharia química na UFSCar, e ele falava muito do curso de engenharia, falava das dificuldades e tal, e me despertou um interesse maior ainda pela engenharia, e eu fui atrás dos cursos, né? Mas eu tinha aquilo também de fazer economia e tal, então eu falei assim, poxa, o que é uma engenharia um pouco mais próxima da área de gestão, da área de coisas, e era a engenharia de produção, né? E eu fui pesquisar, era um curso super procurado na época, achei que podia dar certo, acho que tinha uma interface com a área técnica bastante grande de engenharia, um pouco da área de gestão, e aí veio a decisão de se fazer a engenharia de produção. Aí eu acabei conhecendo o meu irmão também, optando por estudar lá em São Carlos com ele, na mesma escola, tinha um curso de engenharia de produção, e foi quando eu decidi ir, fui morar em São Carlos, fazer o curso de engenharia. Acho que foi uma ótima decisão, acho que um baita curso, assim, que me projetou bastante, com certeza. Muito legal. E aí você fez o curso tal e decidiu começar um programa de trainees, né? Por que te parecia interessante começar um programa de trainees? Você lembra? Quando estava na faculdade, muitas empresas iam falar dos programas de trainee na universidade. Então, isso era uma coisa muito importante para as empresas, né? Direto nos núcleos onde eles acreditam que tem os candidatos e fazendo essa promoção da empresa do que é o negócio. Era muito legal. Todas as empresas que foram lá, assim, se ficavam com vontade na empresa, porque eles realmente se preparavam para ir. Então, assim, a gente tinha aquilo do trainee, né? E a gente viu o trainee como uma porta de entrada na empresa, onde você tinha uma rota de aprendizado definida. Os programas tinha diferença, mas praticamente eles tinham uma linha, né, de crescimento da empresa, e você via uma oportunidade de projeção. Esse era um ponto. E as pessoas que a gente conhecia já tinham sido formadas e tinham entrado em programas de trainee de outras empresas. Então, a gente conversava muito com essa turma, né, porque você estava numa reunião, já tinha gente do 5º ano, do 1º ano, então você tinha esse ciclo de relacionamento.
E a maioria deles estavam muito bem nos programas de trainee. Então, vinha essa vontade de entrar no programa de trainee e tentar uma carreira, né? A gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Mas daí é o motivo de querer ir para o programa de trainee. Marcelo, a engenharia de produção, eu sempre ouvi falar, acho que você poderia até esclarecer um pouquinho aqui para a gente, que sempre esteve muito conectada à área de gestão, né, que poderia atuar muito na gestão. Um campo da engenharia mais abrangente. Queria que você me confirmasse ou não, se eu estou falando besteira, né? E se o programa de trainee, quando você entrou, você já pensou na questão da gestão, de ser um gestor, né, de trabalhar mais com as pessoas, né, do que necessariamente com produção diretamente, se você já tinha isso em mente, porque muitos programas de trainee, a não ser aqueles mais específicos, eles estão muito focados à carreira como gestor. Não, perfeito. Bom, a primeira pergunta, a parte da gestão, sim, é verdade. Tá? A gente, na engenharia de produção, a gente passa por estudar planejamento e controle de produção, área de logística, área financeira, área de contabilidade. Olha só. Né? Então, assim, você tem uma série de matérias que você faz ao longo do curso que te dão abrangência de várias áreas da empresa. Tá? Só que você também não deixa de ter a base da engenharia. Então, os primeiros 2 anos da engenharia de produção é a mesma engenharia da engenharia química que tinha na faculdade, engenharia de materiais, engenharia civil, por aí vai, né? Então, depois você vai fazendo as diferenças, né? Você começa para as áreas mais específicas de cada uma. Então, sim, a gente tem a gente é preparado, a gente estuda diversas áreas de gestão dentro de uma empresa. Tanto é que eu tenho amigos que trabalham todos os tipos de área financeira, de logística. Olha só, bem abrangente, né? E por aí vai. Né? Então, é legal que você acaba se identificando com uma área ou outra, aí você pode decidir tomar esse caminho. Né? Com relação a, quando eu estava na faculdade, pensar em gestão, vou ser bem sincero que, naquele momento, o que eu pensava é encontrar uma área que eu fosse ter mais identidade, que eu pudesse dar certo, que isso me levasse a um crescimento dentro da empresa e por aí vai. Porque, na verdade, você sai da faculdade, a gente não sabe o que é ser um gestor. Eu acho que a gente vai aprender o que é ser gestor ao longo da carreira, ao longo da experiência, com as pessoas que são gestores. Então, por isso que ao longo da carreira, você acaba se identificando mais se você quer ser um gestor ou se você quer uma carreira mais técnica, né? As empresas têm o que eles chamam de carreira Y, né? Onde você vai para uma carreira de gestão, onde você vai ser um líder de pessoas, e você tem uma carreira técnica, onde você é um super especialista em determinado assunto. Mas eu fui descobrir isso só quando eu estava dentro da empresa. E o que mais te encantou nessa possibilidade de ser um gestor? Bom, antes de virar um gestor, o que a gente quer quando você tem um drive de crescimento na carreira, você quer crescer. Só que para você crescer, vai chegar um momento que você vai ser um gestor. Não tem jeito. Né? A não ser que você seja um super especialista no assunto, que não era o meu caso. Né? Mas acho que a beleza do gestor é você conseguir fazer as pessoas acreditarem naquilo, no seu propósito, naquilo que você acredita. Tá? E eu acho que o maior prêmio do gestor é conseguir fazer o seu time ir para frente, tá? Convencer o time de que vocês têm um propósito e vocês vão nessa direção. E isso é muito legal, porque o resultado disso é fantástico. Tá? Acho que você só vai sentir o dia que as pessoas te derem feedback a respeito do que você tinha proposto, e vocês atingirem aquilo, fazer as pessoas crescer também. Você tem uma responsabilidade de desenvolvimento de pessoas enorme. Tá? Isso é muito gratificante como gestor. Sem dúvida. E assim, você deve ter recebido realmente muitos feedbacks. Né? Assim, você lembra de um feedback que mexeu com você, né, como gestor, que assim, que fez diferença na sua vida, que você ficou pensando, que te emocionou, que te tocou de alguma forma? Teve sim, Denise. Teve um no final do ano, que uma pessoa do meu time era Réveillon, eu estava fora do Brasil, ele estava no Brasil, a pessoa, e ele tentou me ligar, não conseguiu, ele mandou um vídeo para mim, né? E nesse vídeo ele falava assim, em resumo, né? Poxa, Marcelo, hoje eu entendo
todas aquelas discussões, aquela pressão, aquela cobrança, aquelas conversas, aqueles feedbacks que você me dava que parecia um pouco dolorido num determinado momento, mas eram, na verdade, sim, feedbacks extremamente verdadeiros, né? E ele falava assim, cara, eu cresci muito graças a você, né? E o que eu espero é poder, se você mudar de cadeira, for para outro lugar, você me levar junto, porque você é um líder que eu admiro, né? Legal. Então, assim, eu acho que existem ferramentas, se você saber usá-las de forma construtiva, você consegue criar um empowerment nas pessoas e por aí vai. E acho que a grande delas é o feedback, né? Eu acho que, assim, eu aprendi com o feedback, assim, a coisa mais desonesta que você pode fazer com o funcionário é dar um feedback errado para a pessoa. Nossa, é mesmo, verdade. Eu acho que isso é uma ferramenta fantástica, só que você tem que saber usá-la bem. E eu acho que você constrói um caminho aí para as pessoas fantástico com isso. Então, esse feedback que eu tive, esse funcionário, dessa pessoa, foi muito importante por causa disso, que eu vi, assim, que eu estava no caminho certo com relação à gestão. Então, isso é extremamente importante e gratificante. Muito legal. Você teve uma série de gestores que passaram pelo teu caminho, né? Me traz um pouco, conta um pouco como eram as características dessas pessoas que te inspiravam, né? Porque, claro, a gente tem ao longo do nosso caminho gestores que nos inspiram e que nos acabam, né? Como, putz, dá um feedback errado, um feedback que não é verdadeiro, enfim. Mas não vamos falar desses que passaram e já passaram, mas daqueles que passaram e ficaram, sabe? Quem te inspirava? Como eram esses líderes que te inspiraram, que te davam vontade de crescer? Tem um especial, Nath, inclusive foi aqui na China, meu gestor, um grande amigo meu hoje. O que esse gestor tinha de diferente? Ele tinha uma capacidade de entender as pessoas, não só na técnica que ele estava fazendo no trabalho, porque, na verdade, as pessoas elas têm problema fora, dentro do trabalho, e por aí vai. A performance é muito influenciada a respeito, em função disso. Então, o gestor ele tem que entender que ele é responsável pelas pessoas que ele gestiona. E as pessoas que vão fazer o resultado. Então, ele tinha uma sensibilidade tamanha para isso, e toda vez que eu tinha um problema, em vez de chegar e cobrar, você está performando, está tendo problema, não, ele falou assim, o que está acontecendo com você? Você precisa de alguma ajuda? Ele sempre se colocou em ajudar, de alguma forma, obviamente, não queria entender, me fala o que está acontecendo na sua vida pessoal, não era nada disso, mas ele tinha a sensibilidade de perceber que estava acontecendo alguma coisa que ele podia ajudar de outra forma, ao invés de pressionar, né? O que acontece muitas vezes, a pessoa fica te pressionando, você não está dando resultado, você toma cuidado, se até o final do ano não entregar, vai acontecer alguma coisa. E essa sensibilidade de entender que, sim, eu sou uma liderança, sou um gestor, eu vou fazer a pessoa performar, é muito diferente. Então, essa pessoa ela tinha muito disso. Então, teve uma vez, eu lembro até hoje, uma reunião, ele já não era mais o meu gestor, ele não era, né? Eu estava na China, tinha um problema gigantesco acontecendo, e eu estava super sobrecarregado. Super. Eu estava entrando num nível de sobrecarga absurdo, eu não estava dando conta de fazer. No meio da reunião, eu falei assim, pessoal, eu preciso de ajuda. Esperando que o meu chefe imediato fosse me ajudar. Ele falou assim, não, se vira, meu. Sei lá, trabalha mais à noite, fica de final de semana, faz entrega até segunda-feira. Foi quando esse cara entrou e falou assim, não, Marcelo, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Legal, né? Que diferença. É diferente. Nossa, diferente. Passou no telefone e falou assim, cara, o que você precisa? Estou aqui à disposição. Ele nem sabia o que eu precisava, em detalhe. Então, assim, essa é a diferença. Isso marca a gente. Né? A gente sabe com que a gente pode contar, né? Pessoas super transparentes, sempre super honestas. Deu problema, o problema é esse. Então, a gente tem até um prazer em seguir essas pessoas, né? Porque elas realmente te tratam com respeito, te tratam com a verdade. Né? Então, isso é muito bacana. Esse gestor realmente me marcou muito, com certeza. Muito legal. E me conta, daí você quer perguntar alguma coisa? Não, pode falar, depois eu pergunto que eu quero saber quem é o Marcelo hoje, né? Mas pode... Não, isso que eu ia dizer. E aí, a China? Onde é que apareceu esse negócio da China aí para você? Bom, vamos lá. Quando a China apareceu para mim, foi bem no início
depois que eu saí do programa de trainee, eu já tinha assumido uma posição na área comercial, eu trabalhava basicamente Brasil e América do Sul, e a China era um mercado que crescia muito. Assim, era um negócio impressionante, né? O crescimento da China, o quanto a gente começou a vender na China. Eu trabalhava na área de equipamentos, a gente vendia equipamentos para a indústria siderúrgica, então era uma indústria que estava crescendo a uma taxa absurda na China, e tinha um gestor desse mercado, o mercado da Ásia, e como a demanda era muito grande, o meu gestor na época falou: Marcelo, você não pode ajudar? Você fala inglês, eu era o mais novo da área, falou assim: poxa, você consegue chegar mais cedo aí, você está com filho e tal, você não pode ajudar? Eu falei: não, pode deixar comigo que eu ajudo. Então, eu comecei a ajudar ele muito. Então, vinha os clientes para o Brasil, eu tinha interação com o cliente chinês, ele conversava comigo todo dia, esse gestor, eu aprendi muito com ele, né? Era um dos melhores caras técnicos que a gente tinha. Então, assim, foi uma oportunidade de aprendizado também, nesse começo, né? E aí, eu tinha a decisão de se abrir um escritório na China, esse gestor iria, né? Esse outro gerente de conta estava indo, e o processo não andava, ao longo do caminho ele acabou saindo da empresa. E aí eles ficaram sem gente para colocar. Só que eu era muito júnior na época. Na época eu tinha 28 anos, alguma coisa assim. Era realmente uma posição muito pesada na época, em função da expectativa da empresa. Então eles tomaram uma decisão, né? O meu gestor na época foi para a China e falou: não, eu vou, mas eu vou ficar pouco tempo e eu quero levar um sucessor que vai ser o Marcelo. Tá? E aí fizeram um convite para que eu fosse para a China. Foi no final de início de 2006. Me chamaram para ir para a China e eu acabei me mudando para a China em 2007. Foi assim que eu acabei parando na China. Nossa, e o impacto da chegada, você se lembra disso? Teve isso ou não? Como foi? Iniciar o trabalho, adaptação. Que mundo é esse? É impactante, né? Você não... Nossa, eu nunca tinha vindo para a China. A primeira vez que eu vim, já não vim para morar, vim algumas vezes antes de me mudar definitivamente para a China, mas é uma surpresa boa a China, quando eu cheguei, né? Na verdade, assim, eu acabei chegando na capital chinesa, que é Pequim, e eu encontrei uma cidade igual São Paulo. A gente imaginava, assim, encontrar um país menos desenvolvido. Não, muito pelo contrário, né? Uma baita metrópole, uma cidade do tamanho de São Paulo, em crescimento. O que me chamava a atenção era o número de guindastes que a gente via na cidade, aquelas concreteiras, porque você fala assim, já é uma cidade grande, mas com um crescimento acontecendo dentro dela, que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei assim, caramba, aqui você olha, o PIB é físico, você vê o PIB, né? Você vê as coisas acontecendo, era impressionante isso. E eu lembro de noite até hoje, eu estava no hotel, você olhava no horizonte, assim, em Beijing, que tinha de pontos de sol piscando, parecia final de ano, parecia Réveillon. Gente, pensa. Era assustador, isso na época de 2006. E numa cidade que já era uma cidade grande. Né? Então, assim, isso me chamou muito a atenção. Falei assim, esse país, realmente agora eu entendi porque a China está crescendo. Então, isso me chamou realmente muita atenção, né? de país. E eu acho que outro grande choque foi a língua, né? A cultura. A língua é de cara, né? Quando eu cheguei aqui, imagina, ninguém falava inglês. É isso que eu ia perguntar. Se o pessoal fala inglês, né? Em Pequim, então, hoje, né? Você chegou? Eu cheguei em Pequim. Hoje tá bem. Hoje é um outro mundo. A gente pode falar como que a China mudou. Era muito difícil, né? Eu tive um susto, né? Eu tinha estudado, acho que uns 6 meses de chinês no Brasil. Eu tinha uma professora taiwanesa, né? Aí, 6 meses, eu já consigo me virar, né? No restaurante, fazer compra e tal. Aí eu fui descobrir que eu não sabia nada, porque o meu acento era um acento de Taiwan, e o acento de Beijing é diferente. Então, eu não conseguia pedir água, eu não conseguia. Eu tinha certeza que eu sabia falar água em chinês. Então, isso foi um choque. Tão diferente assim, olha só. O acento é um negócio impressionante. E faz uma diferença absurda. Então, assim, o tom já é difícil da língua. O acento regional é pior ainda. Então, eu descobri que eu falei assim, eu estou perdido, né? Então, isso foi um choque enorme.
Mas assim, o que eu achei que a comida ia ser um problema não foi. Comida, para mim, tranquilo. Você se adaptou fácil. Interessante, né? Adaptei fácil, não tenho problema, não. Uhum. E, Mar, culturalmente com as pessoas, assim, né? Como foi chegar no escritório? Porque, eu não sei, eu tenho uma sensação que essa coisa mais rígida, mais dura, né? Como foi lidar com isso? Porque me parece que não tem essa flexibilidade tão grande quanto a gente tem, né? Não, o jogo de cintura do brasileiro até assusta eles, né? Nossa, imagina. Eles têm muito pouco de jogo de cintura. Na verdade, eles cresceram num sistema de muita hierarquia, né? Então, assim, a sua posição é muito importante. Uhum. Então, assim, existe um respeito enorme, assim, pela posição, e as pessoas, elas têm elas não gostam de dar má notícia para os líderes, né? Então, assim, essa é uma coisa assim, que até você quebrar isso, falar assim, não, pessoal, não é assim que funciona, pode trazer notícia ruim, vamos ver como a gente faz. Então, o primeiro choque era isso, né? Não ouvi não, em chinês não fala não. Isso assim, depois que você aprende isso, você consegue conviver com isso e resolve todos os seus problemas, até você descobrir que eles não fala não como assim? Literalmente ou não tem o hábito de falar não, é isso? Não, você fala assim, vamos fazer tal coisa, eles têm certeza que vai dar errado. Ele não vai falar que não dá errado. Não vai falar, vai e faz. Não, ele vai esperar você ver que ao longo do caminho, olha, não vai funcionar. E se você fala, você tira a conclusão, pô, não vai funcionar, pessoal. Que interessante isso. Interessante. Mas é legal, assim, depois de um tempo, você acostuma com isso, e você sabe quando ele fala não que é sim, ou sim que é não, você começa a entender o comportamento. Mas quem chega de primeira, eu chegava aqui, eu não entendia nada. Pô, não estou entendendo, pessoal. Vocês demoraram tanto para falar que não ia funcionar, tal coisa. Então, você acaba se adaptando. Mas eles têm uma curiosidade muito grande, eles tinham no começo, né? Então, quando eles foram ver que a gente tem muita abertura, o brasileiro gosta de socializar, tal, isso vai mudando, tá? Então, ao longo do tempo, eu percebi que uma vez que eles entendem como que funciona, que você tem um pouco mais de liberdade, as coisas começam a fluir e até chegar num ponto que fica muito tranquilo de trabalhar com eles, tá? Mas isso demora um tempo, eles precisam ter confiança em você também. Então, isso é um processo de transformação, mas eles são muito... Eu acho que eles acabam entendendo isso e acabam mudando. Mas você mudou o seu estilo de liderança, não? Teve que ter essa... Eles acabam mudando, você também. Acho que teve essa adaptação dos dois lados, né, para poder fazer uma gestão bacana. Sem dúvida, sem dúvida. A forma que você trata um time do Brasil, um time brasileiro, tem que ser um pouco diferente do time chinês. O time chinês ele precisa de mais direção. Né? Você tem que ir nessa direção. Eles precisam de comando. Tá? Eles são muito orientados ao comando da liderança. Isso melhorou muito. Já hoje eu percebo um pouco menos essa demanda, mas existe essa diferença. Então, como você trata isso, às vezes você tem que se posicionar muito mais como chefe que como líder. Tá. Então é uma cultura de liderança mais autoritária. Acho que tem muito a ver com a cultura do país, né, Marcelo? Sem dúvida. Tem muito a ver. Entendo. E quem que você lidera hoje? Você tem equipe de brasileiro, equipe de chinês, ou é misturado? Como é isso? Né? Como é que é seu dia a dia? Hoje eu tenho basicamente os dois, tá? Então eu tenho um time de brasileiros, né? Meu time de gerência de desenvolvimento é todo brasileiro, e a gente trabalha com um parceiro na China, uma empresa muito grande, uma empresa estatal, que tem um time de 21 pessoas chinesas. E a gente tem toda essa interface de gestão entre a minha empresa e essa outra empresa que é o nosso parceiro na China. Então, eu tenho toda a interface com esse time de gestão, com a gestão a minha direta e essa outra gestão que é uma gestão indireta. Tá? Mas eu, sem dúvida nenhuma, eu falo muito mais com o time chinês ao longo do dia do que com o time de brasileiros. Uhum. E quais são as competências que você mais admira? Que você vê diferente?
A Mila. Né? Ela quer participar. Ela está a fim de responder aqui. Ela está respondendo para mim, Nath. Desculpa aí, pessoal. Não, assim, uma competência, uma coisa que eu gosto muito nas pessoas, é aquelas pessoas que não se apegam ao problema, tá? Então, você tem um problema, traz uma solução, pessoal. Como, assim, as pessoas estão muito acostumadas a ter um problema pela frente e falam assim, pô, isso é um problema, parei. Né? Eu acho que a gente não tem mais espaço para ficar parado, né? A demanda de crescimento, a demanda de movimento, ela é enorme, tá? E isso exige uma série de coisas. A pessoa precisa ser transparente, a pessoa precisa ter conversa franca, ela precisa falar assim, está acontecendo isso, e por aí vai. Então, assim, eu gosto de pessoas que estão realmente buscando fazer a diferença. Então, essa pessoa tem que ter essa energia, porque a pessoa que está parada não faz a empresa caminhar, não se desenvolve. Então, isso é uma coisa que eu busco muito nas pessoas que trabalham comigo. Essa proatividade, essa vontade de querer fazer a diferença. Essa questão de resolver um problema, quando ele chega, ou você paralisa, né? Ou você fala, poxa, como é que eu vou achar uma solução para resolver? Isso existe essa característica, é diferente, né? Aí, quer dizer, tem uma forma diferente de lidar com os problemas? E pegando até um gancho nessa pergunta, né? Como é a gestão de pessoas aí, né? Fico imaginando um processo seletivo acontecendo aqui e aí. Eu imagino, na minha fantasia, que é muito diferente, né? Não, é diferente, sim. Mas voltando na questão do problema, existe a diferença, sim, de mindset, tá? Eu acho que à medida que você constrói um respeito com relação à liderança aqui no time chinês, isso flui de forma mais fácil. Né? De novo, você constrói um respeito, uma liderança, então as coisas fluem mais... eles começam a entender, eles acreditam naquilo que você quer, e você deixa claro com uma forma de trabalho, eu acho que isso vai acabar naturalmente acontecendo. Tá? Então, mas você precisa construir isso. Né? Então, na China, quando a gente fala liderança, existe uma coisa assim, que uma é a senioridade, né? Então, o cabelo branco, a gente fala. Então, uma história interessante, quando eu cheguei na China, eu era muito novo, o meu parceiro falava assim, Marcelo, deixa sua barba crescer e põe roupa escura para em cliente, que você parece mais velho. Ele falava olha isso só, olha a técnica. Juro, ele falava isso para mim. Olha. Aí eu falei para ele assim, o dia que você confiar em mim, você sabe que eu consigo resolver o problema, você fala que eu tiro a barba e não uso mais roupa escura no cliente. Ele falou. Então, é a questão da senioridade, outra é a questão da sua posição, né, independente da sua idade, mas a outra coisa é o respeito pelo teu conhecimento. Que demais, né? Eles respeitam muito isso. Então, assim, hoje uma coisa que eu tenho eu tenho quase 12 anos de China, eles respeitam o conhecimento que eu tenho de China. Então, isso facilita muito Olha, que bacana. essa interação, esse convencimento. Então, isso, de novo, é quilometragem, você precisa ter. Isso te ajuda muito. Sim. Né? Acho que culturalmente, né, eles valorizam muito isso, né? Se pensar, é um povo que valoriza os idosos, que valoriza a experiência, o conhecimento, sim, sem dúvida. Diferente da nossa cultura, né? É pena, né? A gente está anos-luz ainda disso, infelizmente, né? Que pena. Muito, não, isso é extremamente importante. Tá? Tanto é que a gente faz uns eventos de técnicos, de premiação e tal, a gente traz todos os seniors e eles ajudaram a nossa empresa a crescer ao longo dos anos. Então, todos os anos a gente traz eles, chega os professores de 80 anos. Ai, que máximo! Se você vê o respeito que as pessoas mais novas têm com essas pessoas, é um negócio impressionante. É impressionante. Então, o professor é uma profissão aqui extremamente respeitada. Nossa, fico até arrepiada, gente, muito legal. Por isso que a China está chegando onde está chegando. Também, é verdade. É um dos pontos principais. Nath, desculpa, eu esqueci da segunda pergunta. Como é feita a gestão de pessoas aí, né? Enfim, você já falou um pouco, né? Que é mais autoritária, talvez, mas também, se você entender culturalmente, tem essa coisa do respeito pelo conhecimento, da valorização pela experiência, né? Puxa, aqui a gente
descarta tantas pessoas, né? Se a gente pensar ao longo das nossas carreiras e da nossa experiência, quanta gente boa a gente viu descartada porque já está idoso, né? O que é estar idoso, né? Porque Não, aqui não. É isso. O senhor de 80 anos tem muito para contribuir. Aqui é o contrário, Nath. A gente valoriza demais. Eu acho que tem que ser valorizado porque essas pessoas, elas têm um conhecimento assim, transmitido, e elas sempre contribuem, tá? Minha experiência aqui com as pessoas de idade. A gente tem um consultor aqui nosso, ele tem 82 anos. Olha só. Ele não trabalha no dia a dia, mas ele é tão respeitado pelo que ele fez, que ele está sempre com a gente. Ele, assim, ele é institucional, mas ele sempre que ele pega para falar nos eventos, é impressionante. Tá? Muito legal. Então, e assim, eu tenho respeito, porque assim, quando eu posso estar com eles, eu falo assim, me conta como foi a história do desenvolvimento ao longo do tempo. Eles sempre começam, juro, eles passam 2 horas contando. Para mim é mais que uma aula num curso. Nossa, deve ser muito rico isso, meu Deus. E eles vão lá atrás, né? Se você parar para pensar, a China mudou em uma geração. E eles viram toda essa mudança. Esses caras, eles passaram fome lá atrás. E hoje ele está aqui, ele, sei lá, ele faz qualquer coisa, compra no celular, né? Então, assim, esse cara viu tudo essa transformação. Então, assim, um aprendizado enorme. Mas, assim, o respeito que as pessoas têm por isso é incrível. Tá? Isso faz uma diferença. Da idade, até a Nath comentou de processos seletivos, né, na outra pergunta dela. Então, a questão da idade influencia ou não nos processos? Porque aqui a gente enfrenta um pouco disso ainda. Né? Um pouco não, bastante. Não, você tem mais de 30 anos, né? Tem 40 anos, tem 50 anos de pensar, né? Como é que é essa questão da idade? Isso existe, não existe? Ou depende da função? Como que funciona? Não, eu acho assim, quando você vai buscar casos, quando você precisa de pessoas mais seniors, experientes, eles vão buscar pessoas com mais idade, sem dúvida alguma. Tá? Isso acho que não... para eles é mais importante a senioridade, né? Porque, de novo, a China tem uma sociedade que também é muito de relação, né? Tem uma palavra, guanxi, na China, que é extremamente falada, né? Que é como são os relacionamentos. Uma pessoa com senioridade, ela tem guanxi. Então, dependendo da posição, quando você sobe, dificilmente você vai pôr um júnior que ele não vai ter isso. Então, isso faz diferença. Então, obviamente, quando você vai olhando ao longo da estrutura, você precisa mesclar. Isso é muito claro para as empresas chinesas e tal. Você precisa mesclar. Então, você precisa ter o júnior que vai se desenvolver, vai crescer, vai chegar a ser um líder. Só que se você precisa de pessoas imediatamente preparadas que vão trazer sem problema algum. E isso é muito bem-vindo, tá? Quando você fala relação, bom, eu sempre acreditei nisso, né? Eu acho que uma empresa nada mais é do que um monte de gente trabalhando juntos. Então, não adianta a gente dizer, né? Antigamente se falava, deixa seus sentimentos, deixa quem você é, empresa para fora, como se isso fosse uma coisa possível. E as nossas relações são muito importantes. Na minha opinião, tudo é relação. Eu não conheço absolutamente nada que não seja relação. Mas isso também tem uma fronteira muito tênue, né, entre o que é social e o que é profissional. Que você está falando de relação, né? Então, quando você está trazendo essa questão dos relacionamentos, a relação que ele tem com os clientes, é a relação que ele tem com as pessoas ao longo da vida. O que você está falando, esclarece mais, porque eu fiquei com uma dúvida em relação ao que você está chamando de relacionamento. É história de vida mesmo? Então, ao longo da carreira, essas pessoas mais senior, elas vão falando com muita gente dentro daquele ambiente que ela está. A própria China fomenta isso. Então, vamos dar um exemplo, né? A gente pegar um exemplo nosso, que a gente tem uma pessoa que é um especialista em pontes. Ele foi o cara de ponte na China. Todo mundo que falou de ponte um dia foi falar com esse cara, e quase todo mundo. Assim, mas não é um relacionamento pessoal, da pessoa vir para minha casa, passar um final de semana junto. Não, é um relacionamento que
que a China fomenta entre as empresas. Sabe uma coisa que eu não escuto na China? Um cliente fala do concorrente dele. Foi aqui ou foi lá? Alô, tá ouvindo? O que você está me ouvindo? Nath? Alô? Nath? Será que travou? Acho que a Nath travou. Nath? Ai, fui eu que travei, eu achei que vocês travaram. Não. Acho que Tá foi ouvindo? mesmo. Que bacana isso da concorrência, Nath. O Marcelo está falando, não sei se você chegou a ouvir, mas ele falou sobre a questão das pessoas falarem da concorrência, que não existe isso, né? Eu não vejo meus clientes falando. Hã? Eu não vejo eles falando disso. Que é demais. Eles são todos, eles se interrelacionam. Então, isso é muito interessante. Eu estou falando muito do nível de governo, tá? Porque a empresa siderúrgica é muito empresa estatal. E eles criam essa relação e é impressionante. É impressionante. É um negócio em que a gente precisa entender como é que isso funciona, porque, olha, realmente funciona. Muito legal. Se você pensar, né? Eu e a Denise, a gente faz coisas em algum momento muito parecidas, né? Eu trabalho com orientação vocacional, a Denise também trabalha com coach de carreira, mas, puxa vida, por que não se juntar, né? É isso, a gente se fortalece muito mais, porque ela teve por mais que a gente trabalhe com coisas muito parecidas, cada um tem seu ponto de vista, sua experiência, o que já vivenciou. Então, o crescimento e a possibilidade, na verdade, não é que fica diminuindo, ao contrário, você amplia, né? Eu trouxe para esse projeto, eu trouxe a minha rede, a Denise trouxe a dela, trouxe o conhecimento dela, que é muito mais amplo do que o meu na área de recursos humanos, né? Coach de carreira. Então, puxa vida, é isso, né? Ao invés de ficar enxergando no outro uma possibilidade do que é que eu posso fazer para te passar uma rasteira, putz, o que é que a gente pode fazer para se dar a mão e a gente... Sem dúvida. Uhum. É exatamente isso. E, Marcelo, me diz uma coisa, em relação a essa questão do crescimento, né, profissional, que dicas você daria? Meu, só está acabando, não acredito. Eu tenho tanta pergunta ainda para te fazer aqui, mas a gente está bem no final já. Mas assim, eu queria ouvir que dicas você pode passar para a gente aqui, para a nossa audiência, de quem quer seguir carreira na China. Né? O que a pessoa tem que fazer? O que é importante? Competências que possam ser desenvolvidas. Você falou muita coisa aqui, mas assim, se você pudesse dar um resumo para a gente sobre isso. Não, sem problema. Bom, acho que a primeira competência precisa ser uma pessoa resiliente, tá? Não é fácil. A gente hoje brinca, a gente está bem, mas é um país diferente, uma cultura diferente, uma taxa de crescimento, uma expectativa muito grande de crescimento. Então, isso vem junto uma série de coisas quando você está na China, né? Expectativa, cobrança, e num ambiente diferente, né? Como eu disse, então, resiliência é algo muito, muito importante, né? É muito fácil as pessoas chegarem e falar, vou desistir, não vai dar certo, China é muito difícil, por aí vai. Eu acho que outra, assim, é a flexibilidade, né? Ela está em constante mudança, então você precisa ter isso na sua cabeça, que você tem que ser flexível em uma série de momentos. Para acontecer mudança, as coisas não vão dar certo. Uhum. Tá? A chance de você fazer, vou fazer uma viagem, a chance de alguma coisa acontecer e não dar como planejado, pode acontecer. Então você tem que estar pronto para isso. Eu acho que você tem que ser muito paciente. Você tem que ter paciência, porque as coisas elas não andam num ritmo do mundo ocidental. Então, quando você quer implementar uma forma de gestão, não vai ser da noite para o dia, não vai ser com treinamento. De novo, como eu disse, você vai ter que trabalhar as pessoas, você vai ter que ganhar a confiança das pessoas. O cliente, você não vai uma vez só, ele vai saber quem é você. Não. Você tem que ir lá, você tem que participar dos rituais chineses de negociação, dos jantares. Nossa, eu queria muito saber sobre isso. Isso leva tempo. Então, a paciência é um negócio extremamente importante. Se você não tiver afim, tiver, de novo, resiliência, estiver disposto a encarar esse desafio, saber que... Então, de novo, a chance de dar certo, ela diminui. Tá? Não vou dizer que ela zere, ela diminui.
E eu acho que uma coisa do lado pessoal, né? Hoje eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho 2 filhas, eu acho que a família tem que estar muito Conectada, né? conectada. Sim, Com que essa legal. é uma baita mudança. Então, assim, se a família não estiver conectada, se a família não estiver disposta, porque a família vai passar perrengue também, pessoal. Não pensa que ela vai estar em casa. Não, vai acontecer, porque você está na rua, você vai sair, você vai comprar um negócio, vai vir errado, você vai no supermercado, você não fala chinês. Então, tem uma série de coisas. Isso também é um ponto, quando a pessoa decide vir com mais pessoas, acho que isso tem que dar certo também, porque se a família não der, aí a chance de sucesso ela é praticamente zero. E tem algum perrengue que você já passou? Desculpa. Que curioso, agora você falou em perrengue. Alguma história engraçada, curiosa? Mais inusitada, eu ia dizer. Você viveu um ritual, enfim, né? De negociação. Deve ter tido um monte, né? Não, tem situações engraçadas, situações difíceis. Eu vou contar uma difícil de negócio e vou contar uma do dia a dia na China. Tá? Legal. Então, a do negócio, a gente estava numa negociação grande e a gente tinha um produto que tinha uma demanda muito grande, um produto com uma demanda menor, a gente quis fazer um bundling, né? Uma venda casada. E o cliente meio que ficou meio sem saída, né? Porque ele precisava muito do outro e ele não queria de jeito alguma outra parte. Aí ele teve que pegar, né, o pessoal da operação. E ele ficou muito puto. Né, hoje. E eu lembro que eles me puseram numa sala de reunião. Eu entrei 9h da manhã na sala de reunião. Eles ficaram das 9 da manhã às 4, 5 da tarde batendo em um dado de especificação para mudar, que era impossível. Né? Mas aquilo era psicológico. Era para eu falar assim, então não compra. Eu fiquei sem almoço, eu podia só ir no banheiro. Assim, não é que eles me prenderam na sala, mas era um processo totalmente não convencional na China, porque eles te levam para almoçar, eles são extremamente, eles tratam super bem. O chinês é impressionante como eles tratam bem. Mas esse dia especificamente, eles quiseram me impressionar. Né? Então, eu passei 9 horas, não, das 9 às 5 da tarde, 8 horas, praticamente, numa sala de reunião, os caras fumando, me pressionando para mudar uma cláusula de contrato, que no final acabou não mudando. Eles pediram para eu voltar no dia seguinte. Falei, não vou voltar, porque vocês fizeram hoje não foi legal, então vamos ver o que dá. Mas no final deu certo, né? O contrato assinou. Mas eu fiquei muito... Eu nunca esperava que isso fosse acontecer, né? Nossa, que desgastante, né? De pressão bastante não convencional, vamos dizer assim. E situação do dia a dia engraçada, acho que um dia eu cheguei, eu morava... Naquela época eu não estava... Primeira vez que eu estive na China, eu não era casado, eu morava num apartamento, né, num flat. Aí eu entrei no apartamento assim, tinha uma sala de jantar, não muito grande, tinha uma geladeira, a maior geladeira que eu já vi na minha vida. Ela era muito grande. No meio da sala de jantar, eu falei, cara, o que aconteceu, né? Na cozinha, a minha outra pequenininha tinha ido embora, tal. Aí eu falei, não falo chinês, não vou resolver agora. Era tipo, sei lá, 9, 10 da noite. Amanhã eu resolvo, né? Cheguei no escritório, cheguei para a menina que estava comigo e falei, liga lá para mim para ver. Né? Aí ela ficou uma meia hora no telefone, falei, se deu algum problema, né? Ela voltou e falou assim, não, Marcelo, você não sabe, você tirou a sorte grande. Eu falei, sério? O que aconteceu? Eles te deram a melhor geladeira que tem na China para você, olha só que coisa legal. Eu falei assim, cara, mas eu não quero essa geladeira, porque ela está no meio da minha sala, na cozinha. Mas ela não cabe na cozinha, Marcelo, deixa ela na sala mesmo, tá tudo certo. Eu falei, pelo amor de Deus, devolve a geladeira e põe a antiga, porque eu uso 1/5 da geladeira, né? Não tem importância. Mas assim, eles queriam me agradar de um jeito que para eles não importava importava a geladeira. Se você perdeu a sala de jantar. Sim. Se você tomou o lugar da TV, né? Então, assim, essa vontade de te agradar e a geladeira vale mais que a sala de jantar que ele precisa. Então, aí acontecem essas coisas, né? Então, essa é uma das situações aí que eu passei, mas sempre fico bom com isso daí. E na vida pessoal, eu imagino que até você ganhar a confiança das pessoas demore, mas também depois que você demora, eu acho que você deve ter amigos aí para
para sempre, né? Mas como é um pouco a vida social? Para se entrosar, existe uma turma, existem clubes, enfim. A pessoa chegou agora, né? Claro, eu acho que quando você vai casado, com família, talvez seja um pouco mais fácil, ou não sei. Enfim, deixa eu te ouvir. Eu acho que, bom, as cidades grandes na China, você tem muito estrangeiro. Tá? Então, eu moro em Beijing, hoje eu moro em Xangai. Então, você tem toda uma estrutura que atende a comunidade internacional. Então, você tem os núcleos, né? Você vai... Realmente, as pessoas vão morar onde tem um núcleo de estrangeiro, escola internacional para os filhos, porque o filho não consegue estudar em escola chinesa. Então, assim, é muito fácil você construir uma vida social nas cidades grandes chinesas. Então, Beijing e Xangai não vejo problema algum. Talvez se você for para o interior da China, você não vai encontrar essa mesma facilidade. Tá? Mas, obviamente, não posso falar porque eu nunca vivi em outra cidade fora essas duas. Então, isso é relativamente fácil. Tá? Tem brasileiros, a gente tem um grupo de brasileiros, um grupo de estrangeiros, você faz amizade com o vizinho, que são de diversos países, a escola, né? Através dos filhos, né? Reuniões de escola, você começa a conhecer muitos pais de crianças de outros países, por aí vai. Então, você consegue construir uma vida social, eu posso dizer até que mais ativa aqui no Brasil. Tá? Acho que as pessoas, pelo fato de não terem família aqui, acho que todo mundo busca um conforto no amigo. Então, eu acho que isso ajuda demais. Tá? Eu acho que não substitui a família, assim, aquela coisa assim, poxa, eu preciso deixar os filhos com a avó agora, não, você não tem isso, né? Mas não é um problema. Na verdade, é muito fácil. Aí tem os clubes, você quer jogar bola, você quer jogar tênis, tem o pessoal que joga. Assim, não é um negócio muito difícil de você conseguir se socializar, buscando isso. Então, isso faz com que a vida seja menos complicada, sem dúvida. Então, isso eu não vejo como um grande problema em grandes cidades na China, essa questão social, não. Tem bastante coisa para fazer. Que legal. E tem alguma coisa do Brasil que você sente muita falta? O que a gente sente falta é da família, né? Isso aqui. Sim, assim, sim, a família sem dúvida deve, ainda mais com a distância, né? A demora para viagem. Mas em relação da cultura, cultural. É o happy hour brasileiro, né? O brasileiro tem muito disso. Sério? Pô, vamos sair, vamos tomar um chopp. Hoje o dia foi pesado. Aqui não tem. Não? Não tem. Se você falar, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, pessoal, já pensa que é um jantar chinês e aí você não... Ai, olha, eles bem não têm essa formal, interação pós-trabalho. O chinês, ele não tem essa interação... Ele vai para um jantar com os amigos, mas assim, essa de, vamos só tomar uma cervejinha rapidinho ali para... Então, o happy hour do Brasil no mundo, no dia a dia, assim, é uma coisa que eu sinto bastante falta aí. Interessante, né? Olha só. Nem imaginava, achei que tivesse isso. Dentro do chinês aqui, muito pouco. O estrangeiro faz um pouco mais, né? Mas não tem tanto no dia a dia corporativo. Aí, coisa que a gente fazia muito no Brasil, aqui não tem. Bom, Bê. Bom, sim, terminamos, que pena. Tem muita coisa que eu queria saber, mas... Marcela, aprendi muita coisa hoje. Nossa, que incrível esse bate-papo, eu amei. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Valeu muito a pena. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Né? Então, eu estou muito feliz mesmo. Não, um prazer. Para encerrar aí, o que você gostaria de dizer para a galera aí que nos escuta? Eu acho que as pessoas precisam, se elas acreditarem em alguma coisa que elas querem na carreira, eu acho que elas têm que se esforçar para ir atrás. De novo, acreditar que o trabalho dela vai levar elas para atingir esse objetivo. Tá? Não tem nada além do que seu trabalho, seu esforço, que vai te fazer chegar onde você quer. E, de novo, acho que tem que ter a cabeça aberta, porque você não sabe o que vai acontecer na frente. Né? Cada hora vai abrir uma porta diferente, eu acho que você tem que ter, de novo, flexibilidade, a cabeça aberta para aceitar os desafios. Tá? E nem sempre vai acontecer as coisas da forma que você espera. Então, assim, de novo, esteja sempre preparado
para dar um próximo passo na sua carreira, porque se você tiver as competências, a confiança da empresa, com certeza isso vai acontecer. Então, você não pode ter medo. Tá? Então, você tem que acreditar muito no propósito do que você vai fazer, do que no que vai acontecer no curto prazo, enfim. Então, é isso, essa vontade de querer dar certo e não ter medo. Acho que isso vai te ajudar muito na sua carreira. Muito bom. Obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigado a vocês, um abraço. Obrigada mesmo. Um beijo, gente. Obrigada, Dê. Encerrando, obrigada, Nath. Semana que vem estamos aqui, até certo? Semana que vem. Um beijo bem grande para vocês. Sim, beijos. Beijão. Tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau.